E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos analisar o fundo imobiliário RECT11, certo? E vamos descobrir aí por que, que o RECT11 ele tem sofrido tanto nas suas cotações. Então, desde o começo do ano para cá, foi uma queda aí de mais de 20% no preço das suas cotas, tá? E existe uma causa, obviamente, existe uma razão para que isso esteja acontecendo. Mas, antes de mais nada, vou mostrar para vocês agora basicamente alguns pontos que eu utilizo na hora de analisar um fundo imobiliário, principalmente o fundo imobiliário de tijolo, certo? Então anota aí, esse vídeo é educativo, não representa nenhuma recomendação de compra nem de venda do ativo, certo? Lembrando que você pode aplicar esses pontos para qualquer fundo imobiliário que você quiser analisar também e decidir aí se você quer comprar ou não as cotas daquele fundo. Bom, o RECT11, é o fundo imobiliário de tijolo, como eu já disse para vocês. E a primeira coisa que a gente vai analisar, no caso aqui, é a diversificação desse fundo. Então, eu estou aqui no site Fundos Explorer, que já me dá várias informações compiladas de vários fundos imobiliários, e através dela que eu vou captar esses pontos, certo? Então, a gente já vê aqui que o RECT11 é formado por 8 ativos, estão distribuídos em 4 estados, o que é muito bom, porque ele é um fundo imobiliário multi-imóveis, ou seja, tem mais de um imóvel, dá mais de um ativo, e também está localizado em mais de um estado. Isso faz com que os imóveis desse fundo eles não estejam sujeitos apenas a uma legislação local, a uma legislação de um estado específico, certo? Ou então, claro, as condições de mercado daquele estado. Então, estando diversificado, isso já pulveriza, diminui o nosso risco aí naquele fundo imobiliário, certo? Aqui embaixo também tem a localização dos ativos e os inquilinos. Então, a gente vê que tem esse edifício Agastu, em São Paulo, Jardim Europa, outro em Alphaville, em Barueri, São Paulo também, Cidade de Santos, prédio, edifício Canopus, em Barueri, edifício Parque da Cidade, Torre Bem, em Brasília, enfim. É bem diversificado mesmo esse fundo, certo? Agora, voltando lá para cima, gente, aqui na primeira tela, a gente vê outras informações importantes. Primeiro, é a cotação do fundo. Então, como eu já disse para vocês, a base desse fundo é de R$100, ou seja, ele começou a ser negociado aí a R$100. Hoje ele está aí, o preço de R$ 79,29 no dia em que eu faço esse vídeo, certo? Então, assim, houve inclusive hoje uma variação positiva aí de mais de 2% na cota, mas está bem abaixo daquilo que já havia sido negociado. Como é que a gente sabe isso, A gente sabe aqui pelo valor patrimonial, que é outra coisa que a gente vai observar, ou seja, o que é o valor patrimonial? O valor patrimonial, gente, nada mais é do que o valor que você leva em patrimônio, tá? Avaliado em imóveis ao você comprar uma cota desse fundo. Ou seja, você está comprando uma cota do RECT11 hoje a R$ 79,00, mas você está levando para casa aí um valor em imóvel, um valor em patrimônio de R$ 93,05. Isso significa, obviamente, que o preço do fundo está abaixo do valor patrimonial. E quando isso acontece, nós consideramos que o fundo está descontado em relação ao valor patrimonial. Mas óbvio que se esse desconto, se o mercado está vendendo aí esse fundo, está negociando essa cota a um valor tão abaixo do seu valor patrimonial, isso já nos dá um alerta, Então, por que isso está acontecendo, certo? Então, a gente vê aqui que a relação do preço dividido pelo valor patrimonial é de 0,85, ou seja, o preço dele está em 85% do valor patrimonial. É um preço descontado, obviamente, Porque quando essa relação está de 1, isso quer dizer que o valor patrimonial do fundo é igual ao valor que está sendo negociado, ou seja, você está ali no preço justo, comprando ou vendendo aquela cota no preço justo. O que não acontece aqui, o valor patrimonial dele está abaixo do preço. E por que isso acontece, Bom, devido, obviamente, também a queda nas cotações, quando a gente faz aí a relação do dividend yield, que é justamente o rendimento que a gente tem nos últimos 12 meses, do fundo, dividido aí pelo que você pagou, pelo preço da cota, como a cota dele está mais descontada, obviamente o yield dele tende a ser maior, Então a gente vê que o último rendimento foi de 60 centavos, a uma base aí de 70 e poucos reais que está esse fundo, o dividend yield aí do último rendimento foi de 0,76%. Quando a gente multiplica isso por 12, isso dá um yield bem elevado, acima de 6, 7%, o que é
bastante alto para fundos imobiliários, certo? Só que isso acontece também porque as cotas sofreram. Então, se você comprou cotas desse fundo lá no começo do ano, no final do ano, como eu fiz, a gente está aí sofrendo, né, na valorização, ou seja, está acarretando a desvalorização das cotas, tá? A gente continua recebendo aí os dividendos, os aluguéis, mas as cotas estão desvalorizando. Então, nem sempre, gente, um dividend yield alto significa que aquele fundo é muito bom. Então, não escolha um fundo imobiliário apenas pelo dividend yield. Eu já mostrei para vocês aqui alguns critérios, como a multi localidade do fundo, né? O fundo ser multimóvel aqui. Eu mostrei para vocês também a relação do valor patrimonial com o preço do fundo e estou mostrando agora que é importante a gente analisar o dividend yield, mas vou mostrar para vocês como que nesse caso nem é tanta vantagem assim esse yield está tão alto do RECT 11. Então, quando a gente vem aqui para baixo, ó, a gente já vê aqui, né, essa desvalorização bem forte das cotas aqui quando a gente bota o gráfico em 6 meses, né? Então, assim, a gente já viu que em meses anteriores, inclusive desse ano, começo do ano, né? A cota estava sendo negociada próximo do seu valor patrimonial. Mas o fundo começou a se desvalorizar bastante devido, claro, à crise dos próprios fundos imobiliários. A gente viu aí que XFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele lateralizou durante o ano todo. A gente também teve aí uma baixa também dos fundos devido a reforma da Previdência, a proposta de reforma da Previdência, né, que poderia aí tributar os aluguéis de fundos imobiliários, mas por fim o nosso ministro acabou cedendo, dizendo que não vai tributar, mas enfim. E por fim, existe uma particularidade nesse fundo que faz com que ele realmente tenha sofrido bastante, que é aqui. Nesse gráfico nós podemos ver o índice de vacância do RECT 11. O que é vacância? É justamente a parte do fundo que está vago, ou seja, obviamente, como vocês sabem, né, para o fundo rentabilizar, para distribuir aluguéis, ele tem que alugar os seus prédios, né? O que acontece no RECT 11? Muitos prédios deles, os inquilinos, né, eles acabaram por encerrar o contrato, né, ou não renovaram o contrato, ou acabaram mesmo encerrando o contrato. A gente pode ver aqui, inclusive na notícia, né, recente, de 15 de julho de 2021, que a Agastu, a Agência de Viagens e Turismo, que ela tinha aí, ela alugava, né, atual locatário do imóvel localizado no Jardim Europa, ele disse o quê? Que teria que mudar, né, a sua agência ali, no caso, para outra cidade, ou seja, vai acarretar, obviamente, né, na vacância desse imóvel. Só que a Gastu, ela diz que não vai romper aí com os aluguéis, vai continuar pagando os aluguéis, até porque se ela romper, só teria que pagar uma multa, e vai procurar um sublocatário. Mas mesmo assim, gente, mesmo elas dizendo que não, que vai continuar pagando os aluguéis, e mesmo as empresas tendo que pagar multas, isso não é bom para o fundo imobiliário estar com o seu imóvel aí desalugado, entendeu? E é isso que está acontecendo no RECT 11. A gente vê aqui que em junho o gráfico ele está aumentando cada vez mais, né, a quantidade de vacância em porcentagem, vacância física no caso, né. Então em junho aqui, por exemplo, a vacância física foi de 33%. É uma vacância muito alta. Isso já torna esse investimento arriscado, entendeu? Eu considero uma vacância no mínimo assim, no máximo, aliás, de 20%, para ser um pouco mais realmente conservadora, né? Então, um fundo que tem 33% de seus imóveis desalugado, né, vagos, isso realmente é preocupante. Então, assim, minha posição em relação ao RECT 11 é neutra, né? Não sei se você tem na carteira ou não, mas enfim, a gente realmente tem que observar isso, né? A vacância vem aumentando, ou seja, o risco desse fundo vem aumentando e, por fim, essas cotas vêm sofrendo, certo? Então é isso, gente. Essa foi a análise de hoje, né? O fundo imobiliário que a gente utilizou foi o RECT 11, obviamente. Isso não esgota todas as vertentes, tudo que a gente tem que saber de um fundo e tal. Eu recomendo que você leia aí os informes periódicos, você leia os relatórios das gestoras dos fundos, para sempre estar, né, antenado com aquilo que está acontecendo, a causa pelas quais, né, aquele fundo tem aquele dividend yield, ou então aquele fundo está precificado a mais ou a menos do seu valor patrimonial, ou então por que aquele fundo está sofrendo com vacância. Então é sempre bom a gente entender o porquê das coisas para poder você saber o porquê de você estar investindo ou não naquele ativo.
certo? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, muito obrigada. Deixa seu like, tá? Compartilha esse vídeo e se não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo.